Graças e paz, irmãos. Vamos estudar mais um pouco, né, da palavra de Deus, porém de grande validade, quando nos apropriamos dessa palavra no nosso dia a dia para analisar, para buscar compreender mais de Deus, diante do mundo aí que está nos nossos dias completamente longe daquilo que nós chamamos de santidade. E o tema que agora nós vamos adentrar não é mais Minha Cidade, Meu Horizonte. Quem concluiu esse estudo foram na semana passada, deve estar pondo em prática, né? Que nós devemos, na nossa cidade, buscar o máximo possível de pessoas para serem alcançados por Cristo. E o método que ele deixou foi que nós fôssemos aqueles promotores, né, da palavra de Deus. Isso tem acontecido há 2000 anos. Eu e você responsáveis em levar vidas a conhecer a salvação em Cristo Jesus de maneira sucinta e também nos qualificar. Então, o tema que agora nós vamos adentrar é os tesouros da santidade, e nós vamos perceber aqui que santidade tem muita profundidade, é muito importante, é algo que realmente faz parte da vida do crente em Cristo Jesus. E os tesouros nós vamos avaliar então com esse estudo de hoje, né? Você quer viver o favor de Deus? Eu acho que essa pergunta cabe para todo mundo, né? Viver o favor de Deus, né? Experimentar mais a presença de Deus, mais direção, mais paz, mais autoridade espiritual e mais fruto em sua vida, né? Eu acredito que aquele que se aproxima de Deus quer isso, né? Quase todo cristão responderia assim. Digo quase todos, porque infelizmente alguns talvez não se perceberam ainda na importância que é a graça e a bênção de Deus. Para essas perguntas, né? Mas existe uma pergunta ainda mais importante. O que pode estar impedindo você de viver tudo aquilo que Deus preparou para você? Infelizmente, a santidade foi apresentada para muitas pessoas como um peso. Alguns imaginam santidade como uma vida sem alegria, sem liberdade, cheia de regras. Outros a consideram algo impossível de alcançar. Porém, a Bíblia apresenta exatamente o contrário. A santidade não é uma prisão, ela é a porta de entrada para os maiores tesouros de Deus, né? A presente mensagem é inspirada, então, no livro Os Tesouros da Santidade, escrito pelo pastor Laudjair Guerra. Então, se você tiver interesse de buscar e comprar esse livro, Os Tesouros da Santidade, é muito importante, porque, lógico, o conteúdo aqui é bem resumido e você tem todo o conteúdo no livro, né? E se você pudesse encontrar hoje um baú contendo o maior tesouro do mundo, o que esperaria encontrar nele? Né? Se você fosse encontrar um tesouro, um baú, né? Qual seria o teu interesse? O que você gostaria que estivesse dentro dele? O que você espera? O que normalmente vem à sua mente quando você ouve a palavra santidade? Então, eu acredito que o maior tesouro que nós podemos encontrar é a santidade. Porque sem santidade nós não veremos Deus. Está lá em Hebreus 12, versículo 14, se não falha a memória. Então a chave da sala dos tesouros, né? Nessa introdução nós vamos ver que a palavra santidade costuma despertar relações diferentes nas pessoas. Em alguns ambientes, santidade é apresentada como algo reservado para poucos cristãos, mais espirituais, né? Enquanto a maioria apenas tenta sobreviver à própria luta contra o pecado. Essa percepção, porém, está muito distante da maneira como a Bíblia apresenta a santidade. Quando o apóstolo Paulo fala sobre santidade, ele não começa pelas exigências, mas pelas promessas. Em 2 Coríntios 7, versículo 1, ele escreve: Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que nos contamina, o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus, né? A santidade nasce da compreensão daquilo que Deus já preparou para nós. Ela não é um castigo, mas um convite, não é um peso, mas um privilégio. Talvez uma das maiores mentiras que o inimigo tenta contar, né, ou está contando à igreja até os dias de hoje, e creio que ele continuará, porque esse é o objetivo dele, continuar sendo mentiroso, seja o que é
né, a santidade rouba alguma coisa de nós, né? Ou seja, de que a santidade rouba alguma coisa de nós, isso que o inimigo quer colocar. Na realidade, a santidade nos devolve aquilo para o qual fomos criados. Ela nos aproxima de Deus e amplia a nossa capacidade de desfrutar sua presença e nos prepara para viver tudo aquilo que Ele deseja compartilhar conosco. Então, quem descobre os tesouros da santidade não a vê mais como obrigação, mas como uma das maiores riquezas da vida cristã. O autor de Hebreus ele vai afirmar: nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, pais naturais, né, pai e mãe. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Então Deus deseja compartilhar sua santidade conosco. O objetivo da obra de Deus não é apenas nos perdoar, mas nos transformar. Metamorfose e metanoia, né? Mudança de mente. Ele quer nos tornar participantes daquilo que ele é. Afinal, há experiências, responsabilidades, intimidade e níveis de comunhão que simplesmente não podem ser desfrutados sem que sejamos moldados à sua semelhança. Então a santidade não é estática. Ela é um caminho, um processo contínuo de transformação. O próprio Paulo fala sobre aperfeiçoar a santidade, indicando o crescimento e amadurecimento. Ninguém alcança tudo que é de uma vez. Ninguém é santo num estalar de dedos, né? Há um agir para alcançar melhorias na santidade, enfim, né, nesse tempo. E há níveis mais profundos, né, de rendição, obediência, pureza e intimidade, que vão sendo construídos ao longo da nossa caminhada de vida, da nossa jornada. Entretanto, Deus não faz isso sem a nossa participação. Ele não nos força a ser santos, né? Não viola a nossa vontade, não anula nossas escolhas e não substitui nossa rendição. A santidade floresce quando a graça de Deus encontra um coração disposto. Ela cresce à medida que cooperamos com a ação do Espírito Santo, respondendo, né, com fé, obediência e desejo sincero de agradar ao Senhor. Talvez a melhor maneira de definir santidade, então, seja esta. Ela é um processo pelo qual Deus nos torna capazes de desfrutar cada vez mais dele mesmo. E não existe tesouro maior do que este. Afinal, passaremos toda a eternidade descobrindo as riquezas, as profundezas e a beleza daquele que é infinitamente santo. Quando antes compreendemos isso, mais cedo percebemos que a santidade não é aquilo que Deus tira de nós, mas aquilo que Deus nos dá. Preparado para conhecer alguns tesouros da santidade? Então vamos lá. O primeiro tesouro é a imagem de Deus, tesouro da imagem de Deus, né? Gênesis 1:27 diz que criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e mulher os criou. Então o projeto original de Deus não era que o homem fosse um espelho à sua própria glória na terra. O pecado, porém, vou repetir esse parágrafo. O projeto original de Deus era que o homem fosse um espelho da sua glória na terra. Então, o pecado, porém, deformou essa imagem. O homem continuou existindo, mas deixou de refletir a Deus com clareza. Então, a santificação é justamente o processo pelo qual Deus restaura em nós aquilo que foi danificado pela queda. Quanto mais santo alguém se torna, mais parecido com o Pai se torna. Então a santidade não nos afasta da nossa identidade, ela nos devolve nossa verdadeira identidade. O primeiro presente dado por Deus ao homem foi refletir quem ele é. Fomos criados para manifestar seu caráter, sua bondade e sua glória. A santificação é o processo de restauração da imagem de Deus em nós. A pergunta: em quais áreas da sua vida você percebe que Deus restaurando sua imagem? Você percebe Deus restaurando a imagem de Deus em você? As pessoas conseguem enxergar Jesus através de suas atitudes, né? Então, o primeiro tesouro que nós encontramos é o tesouro da imagem de Deus. O segundo tesouro é o da bênção. Sim, a bênção ela existe e Deus quer nos dar. Gênesis 1:28 diz, começa o versículo dizendo assim: Deus os abençoou e lhes disse, né? Então, a primeira palavra liberada pelo homem, ou sobre o homem, foi uma bênção. A bênção não é apenas possuir coisas, é viver sob o favor de Deus, é experimentar sua mão guiando todas as áreas da vida. O pecado afasta a bênção.
ou nos afasta da bênção. A santidade nos mantém posicionados para desfrutar dela. Fomos criados para viver debaixo do favor de Deus. O que realmente transforma a vida de uma pessoa não é o dinheiro, a inteligência, a influência ou oportunidades. Tá? O que muda uma vida é a presença ou a ausência da bênção de Deus. Então a santidade não compra a bênção, mas nos mantém posicionados para recebê-la. O pecado que nos afasta da fonte da vida, a santidade também nos mantém conectados à fonte de toda a previsão. Então, enquanto o pecado nos afasta, a santidade nos aproxima da bênção. E a pergunta que fica é: você tem buscado mais a bênção de Deus, né, ou o Deus da bênção? Existe alguma área que precisa ser alinhada com Deus? Alguma coisa que você precisa melhorar para se tornar alinhado com Deus? Então, o tesouro da bênção é esse. E o terceiro posicionamento sobre tesouro o tesouro da vida de Deus. Né? Então, Gênesis 2:7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Deus inicialmente molda um boneco de barro que era perfeito, construído pelas próprias mãos do Criador, mas que ainda não tinha vida até o momento em que ele soprou nas suas narinas. Esse sopro nos revela que a única alma verdadeiramente viva é a alma santa. De modo que quem não é santo está espiritualmente morto, pois o salário do pecado é a morte, e a advertência divina sempre foi clara: no dia em que comer desse fruto, morrerá. Portanto, quando a santidade entra, a vida de Deus entra junto com ela, evidenciando que nossa origem é a santidade e é exatamente para ela que Deus deseja nos levar de volta. Né? A morte física demorou anos para acontecer, mas a morte espiritual foi imediata. O homem foi desconectado da fonte da vida. Há pessoas respirando, trabalhando, produzindo e realizando muitas coisas, mas espiritualmente estão secas e vazias. Por isso, a santidade é um tesouro. Quando nos aproximamos de Deus, sua vida flui novamente em nós. Ou seja, o tesouro da vida de Deus começa a fluir em nós através do Espírito Santo, no nosso dia a dia. A pergunta que fica é: você sente que está vivendo apenas uma rotina religiosa ou desfrutando a vida de Deus? Você sente que está vivendo apenas uma rotina religiosa ou desfrutando a vida de Deus, né? Da vida de Deus, aquela presença de Deus conosco. Quais áreas da sua vida precisam ser revitalizadas pela presença do Espírito Santo? Né? O que mais te posiciona ou te favorece ou te condiciona a pecar? Né? Então é uma análise pessoal, cada um de nós pode refletir sobre isso e avaliar qual área nós não estamos sendo santos, né? Buscando a santidade de Deus. Né? O quarto item é o tesouro do prazer em Deus. Gênesis 2:8. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então a palavra Éden significa algo perfeito, né? Prazer, a delícia, o deleite. Deus colocou o homem em santidade justamente nesse ambiente perfeito, para mostrar que o verdadeiro e pleno prazer está na santidade. Uma das maiores mentiras já contadas sobre Deus é que ele é contra o prazer ou um estraga-prazer. Né? Enquanto o prazer oferecido pelo pecado se revela sempre enganoso, falso e destrutivo, o próprio Criador do deleite deseja nos ensinar a desfrutar aquilo que é puro e santo. Portanto, permita que essa santidade mude a sua vida, abrindo seus olhos para que você comece a descobrir de uma maneira linda e surpreendente como desfrutar o verdadeiro prazer santo em Deus. O problema nunca foi o prazer, mas tentar buscá-lo longe de Deus. Quanto mais crescemos em santidade, mais descobrimos que a presença de Deus é o lugar de maior alegria. Pergunta que fica é: onde você costuma buscar satisfação para a sua alma? Você acredita que Deus tem prazeres mais profundos do que aqueles oferecidos pelo mundo? Né? Então, o tesouro da pureza agora. Né? Nós concluímos o tesouro do prazer em Deus, ou de Deus. Agora o tesouro da pureza. Gênesis 2:25 diz: o homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Então, antes da queda, não existiam máscaras. Adão e Eva eram completamente transparentes diante de Deus e um do outro.
Não havia necessidade de esconder emoções, intenções ou pecados. Eles podiam simplesmente ser quem eram. Uma das maiores escravidões produzidas pelo pecado é a necessidade constante de proteger as aparências. Muitas pessoas vivem representando personagens, criam versões de si mesmos para serem aceitas, admiradas ou aprovadas. Isso é cansativo. É pesado, exige esforço constante para sustentar uma imagem que nem sempre corresponde à realidade. Então, a santidade devolve a liberdade da autenticidade. Quem anda na luz não precisa viver escondendo coisas. Não precisa sustentar uma fachada ou performar. Não precisa ter medo de ser descoberto. A pureza produz leveza. A pessoa santa encontra o privilégio de viver sem máscara, pois não possui uma vida secreta distinta daquela que apresenta publicamente. Né? Então, a pergunta que nós temos sobre esse tópico, sobre o tesouro da pureza, é a seguinte: existe alguma máscara que você ainda usa? Você é a mesma pessoa em público e em particular? Não podemos ter diferença nesses ambientes. O sexto tesouro, o sexto item é o tesouro da habilidade de cultivar. Gênesis 2,15 diz assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Uma das primeiras responsabilidades dadas ao homem foi cultivar. É o culto, né? Cultivar. Deus poderia ter criado um jardim autossuficiente, mas decidiu envolver o homem em sua manutenção. Pessoas santas não apenas se desfrutam da criação de Deus, mas elas cooperam com Deus. O homem foi criado para desenvolver, cuidar, restaurar e fazer florescer aquilo que Deus lhe confiou. Imagine um jardim lindo, cheio de flores, árvores e vida. Agora imagine que o jardineiro adoece ou deixa de cuidar dele. Com o passar do tempo, o mato cresce, as plantas morrem e o lugar perde sua beleza. O problema não está no jardim, mas na ausência do jardineiro. O mesmo acontece com famílias, casamentos, igrejas, empresas e cidades. Deus procura homens e mulheres santos que assumam a responsabilidade de cultivar o que receberam. Então a santidade nos transforma em restauradores. O pecado produz abandono, negligência e destruição. A santidade produz cuidado, zelo e reconstrução. Quando uma pessoa anda com Deus, ela se torna uma influência da vida por onde passa. Ela melhora ambientes, ela fortalece os relacionamentos e ajuda pessoas a florescerem. O mundo precisa desesperadamente de mais jardineiros espirituais, né? De pessoas que saibam cuidar daquilo que Deus lhe conferiu. O que Deus colocou sobre sua responsabilidade para cultivar? Essa é a pergunta que nós fazemos diante desse tesouro da habilidade de cultivar, né? Sua presença melhora os ambientes por onde você passa? Existe alguma área da sua vida que precisa voltar a ser cultivada, melhorada, limpa, restaurada? Então, isso são análises pessoais, né? Cada um de nós sabe como nós vivemos. Se nós não estamos vendo, devemos pedir ao Espírito Santo que nos revele qual tem sido a nossa falta de qualificação, de santidade, para que a gente possa aplicar então aquilo que a palavra de Deus nos diz, que restaura a nossa santidade. Então a santidade não é, para concluir, né, nós vamos falar sobre isso. A santidade não é uma cerca construída para limitar sua vida. É uma porta aberta para os tesouros de Deus. O problema não é que Deus esteja escondendo o bênção de nós. Muitas vezes somos nós que ainda não descobrimos o valor da santidade. A santidade não é algo que pode ser alcançado por esforço humano. Disciplina ou cumprimentos de normas. Ela nasce de um relacionamento com Deus e de uma revelação da sua beleza. Ninguém se torna santo simplesmente porque recebeu mais regras. Tornamos-nos santos à medida que conhecemos mais profundamente o Deus que é santo. A santidade é leve, o peso está no pecado, na culpa, nas máscaras, na tentativa de viver longe da vontade de Deus. Então, a santidade, pelo contrário, produz liberdade, paz e descanso. Deus não está tentando nos privar de coisas boas. Na verdade, quando começamos a enxergar o valor da sua presença, passamos a perder o interesse por aquilo que antes nos atraía. Quando Deus revela a beleza da santidade, ele deixa de ser uma obrigação e se torna um desejo. Passamos a proteger a presença de Deus como protegemos aquilo que temos de mais precioso. A santidade não é perder algo, é ganhar algo infinitamente maior. Né?
Quais seriam os desafios práticos sobre esse estudo de hoje, né? O que tem como título Os Tesouros da Santidade, né? Vou repetir um por um só para a gente lembrar dele, né? A chave da sala do tesouro. Aí nós temos o primeiro dele, que é exatamente o tesouro da imagem de Deus, né? O tesouro da bênção, o tesouro da vida de Deus, o tesouro do prazer em Deus, o tesouro da pureza, o tesouro da habilidade de cultivar, né? Esses são os tesouros que nós devemos ter. E aí, portanto, peça então a Deus, peça revelação. O Espírito Santo mostre-me a beleza e santidade. Peça que o Espírito Santo mostre. Faça uma limpeza espiritual, identifique algo que tem roubado sua comunhão com Deus e tome uma decisão prática de se afastar disso. E valorize a presença de Deus. Separe pelo menos 30 minutos diários para estar a sós com Ele. Bom, esse é o tema. Nós vamos continuar futuramente falando sobre isso. Pedimos que Deus nos abençoe a ser mais santos, né? Porque Ele disse sede santos, porque eu sou santo, na sua carta de Pedro. E toda a santidade, né, de Deus deve ser revelada a nós da maneira que nós nos conduzimos e nós mostramos ao mundo a santidade de Deus, né? Que Deus nos abençoe. Vamos orar e encerrar então esse momento de estudo e que Deus continue falando no teu coração, que o Espírito Santo revele a você quais são as áreas da vida que precisa de santidade, de se purificar para que todo o corpo tenha luz. Pai, nós te louvamos, Pai, pelo cuidado do Senhor, pela essa palavra sobre santidade tão importante, que ela está de Gênesis e Apocalipse falando conosco, a importância da santidade, Pai. Aqueles que são santos verão, Senhor. A tua palavra nos diz, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Portanto, nós precisamos viver em paz e também conosco, com os outros e, evidentemente, em santidade, porque um dia estaremos plenamente na tua presença e já não haverá mais, então, o peso do pecado influenciando nossas vidas. Por isso te agradecemos pela salvação em Cristo Jesus, que o Senhor continue falando conosco, nos abençoando, nos dando a tua paz, em nome de Jesus. Amém. Grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro, se o Senhor assim nos permitir.